Capítulo de número 1 da carta aos Hebreus, o escritor está dizendo a seguinte frase: Deus falou de muitas maneiras no passado aos nossos pais pelos profetas e hoje nos fala pelo Filho. Só essa parte eu quero pegar. No passado, Deus falou de formas diferentes, de muitas maneiras aos pais, isto é, aos nossos antepassados, pelos profetas. E hoje nos tem falado pelo Filho. Então, essa parte que eu quero trabalhar aqui no vídeo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender neste início da carta é que o escritor aos Hebreus não está contradizendo Pedro, não está contradizendo Paulo, não está contradizendo o próprio Jesus, né? Porque por que eu estou falando, fazendo esta abordagem? Porque quando eu estudei escatologia, quando eu ainda estava em Babilônia, quando eu ainda estava no sistema, não que hoje eu esteja fora, né? Porque o sistema é muito mais complicado, muito mais complexo do que a gente pensa, né? Não é porque você está para o lado de fora do CNPJ é que você saiu do sistema. Você ainda pode estar no sistema, assim como eu. Ainda posso estar dentro de um sistema, né? Como é que eu vou dizer aqui? Um trabalho de Deus que ele faz no ser humano que vai sendo evoluído gradativamente conforme você busca, entendeu? Então não é apenas sair daquele local que você já está fora do sistema ou da Babilônia. É muito pelo contrário, é um trabalho diário. Tá? A gente está cercado de sistemas, né? Cercados de arapuca, cercados de labirintos, né? Então tem que tomar muito cuidado mesmo. Tem que ficar vigiando em todo o tempo mesmo, porque é muito perigoso, é um assunto bem até difícil de explicar, né? Mas eu vou dar meu parecer aqui. Então, quando eu estava congregando no passado, nas denominações que eu frequentei e que teve estudo bíblico, né? A escola dominical, vamos chamar esse termo. Então, logo de cara, logo no início, na introdução da sua possível formação em teologia, lá, seja em universidade, seja num evento de uma igreja mesmo, seja em algum local que você se formou, fez doutorado, fez mestrado, se tornou um pastor, um missionário, eu não sei qual é a sua formação. Eu estou dizendo que o início, logo de introdução nesses locais de trabalho com pessoas, né, a fim de deixar essas pessoas aptas, né, para pregar o evangelho. Então, logo de cara, a primeira coisa que eles vão fazer, né, é usar esse início da carta aos Hebreus, né, que antigamente Deus falou pelos profetas e hoje ele fala pelo Filho. Isto é, vou usar as minhas palavras para ficar claro o objetivo do vídeo aqui. Não fica lendo os profetas do Antigo Testamento, não fica buscando estudo, meditação nos profetas, porque Deus falou no passado aos nossos pais e hoje ele fala pelo Filho. Temos que dar ouvidos ao que Jesus está falando, isto é, apenas os Evangelhos e o Novo Testamento. Claro, tem que escolher algumas partes ainda, né? Apocalipse do 4 até o 19 não é para nós. Aquele miolinho ali é para outro grupo de pessoa. Para nós é do capítulo 1 até o capítulo 3 e do capítulo 19 a seguir. Né? E os profetas muito menos, né? Porque Deus fala pelo Filho. E o Filho veio, então tem que pegar a partir da vinda do Filho. Né? Então o Filho veio ali na plenitude do tempos, né? Como Paulo fala em Gálatas 4, né? Então, quando ele veio, ele começou um processo de falar conosco. É esse processo que a gente tem que aperfeiçoar, né? E tentar ouvir e extrair o máximo. Então, eu estou resumindo aqui, tá, queridos? Então, toda a formação acadêmica, né, daqui da Terra vai usar esse método, esse tipo de introdução, já excluindo 80%, se não for, olha lá, eu vou dizer para você mais ainda, excluindo 90% do conteúdo que pode te fazer crescer, que pode fazer você evoluir no Evangelho, no ensinamento de Cristo. Mas infelizmente quando a gente vai para esses locais, né, dos quais eu estou mencionando aqui,
seja faculdade, seja lugar de fazer teologia, esses locais aí que você tem que pagar, tem que ter uma certa... Não é todos que podem fazer, né? Divorciado não pode fazer, se estiver separado não pode. É uma série de coisas, né? Tem que passar numa peneira deles lá. Mesmo assim tem que pagar para aprender errado a teologia, né? Então eles excluem os profetas, né? Como que por exemplo, o livro de Atos, né, tá recheado de profetas, né? Em ação, em atividade. Mas Deus falou aos nossos pais pelos profetas. Hoje ele não fala pelos profetas, ele fala pelo Filho. Mas o livro de Atos está mostrando um grupo de profetas em ação. A carta aos Efésios, capítulo 5, Paulo, ou melhor, capítulo 4, Paulo fala do ministério dos profetas. Ou até mesmo lá, né, em Corinto, né, quando ele fala, vai tratar dos dons. O profeta está lá. Mas Deus falou só no passado. Hoje Deus não fala pelos profetas. É engraçado a hipocrisia deles, que o que mais tem é profeta dentro do ministério, né? Mas Deus não fala mais pelos profetas. Agora ele fala só através do Filho. Alguém pode argumentar, não, é que Deus trabalha agora com o ministério da Nova Aliança e ele pode levantar um profeta em Cristo e esse profeta pode ter a sua atividade. Ok. Mas e quanto Pedro está falando lá no capítulo 1? Né? Pedro está falando que quem dá ouvido à voz dos profetas, né? Quem acredita e quem pratica o que os profetas falaram tem seu caminho iluminado. É como uma candeia que se acende. Não é enganado, não é... Essa pessoa não fica em dúvida. Ela tem o seu caminho livre. Mas isto é quando ela dá ouvido à palavra dos profetas. Percebe? Por que eu estou insistindo aqui nesse ponto? Porque esse ponto é importante, ele é delicado, ele é polêmico, né? Infelizmente tem que expor a hipocrisia desse povo, e às vezes tem que usar algumas palavras mais pesadas, mas é necessário. É necessário. Talvez agora você não entenda, mas futuramente você vai entender. Isto é, se tiver, né, se tiver com um desejo no coração, né, de conhecer a verdade, né, e ser fiel a ela, né. Conhecereis a verdade vos libertará. É simples, mas é bem complicado. Então, o escritor aos Hebreus não está contradizendo o restante das escrituras. Até o livro do Apocalipse vai mencionar profeta lá, mostrando que Deus está falando sim, por meio de profetas. Só que o que a gente, ou talvez o que a pessoa não entendeu, essa corja, essa galera que tá presa, amarrada, né, acorrentada no sistema, o que eles não entenderam ainda é que para eles, né, Jesus veio lá nos evangelhos, né? Quando na verdade Jesus está presente desde o Éden. Pedro fala lá na sua carta que o Espírito de Cristo estava nos profetas quando eles estavam profetizando. Então quem é que estava falando? Cristo. Cristo estava falando por meio dos profetas. Então ele falou aos nossos pais, como o escritor dos Hebreus falou, ele falou aos nossos antepassados, Jesus, né, falou, porque é o Espírito de Cristo que estava nos profetas, e eles profetizaram segundo o Espírito, que é Cristo, e falaram. Só que os nossos pais não ouviram. Jesus veio, se transformou em ser humano, né, a palavra se transformou num ser humano, como João fala no evangelho dele, andou no meio dessa terra, pregou. Quando ele pregou, aquela mesma corja de gente que não creu no passado, a qual o escritor dos Hebreus mencionou, eles também não deram crédito, mesmo ele em pessoa, estando ali presente com eles. Sabe por quê? Vou te explicar o que acontece. Isso está escrito também que eu vou falar. Chegou ao ponto deles se perguntarem entre si, os fariseus, saduceus, mestres da lei, os rabinos, toda essa corja de gente aí, né? Jesus falando com clareza, eu sou o Messias, né? Fez cura, fez tantas coisas no meio deles, e eles dizendo, como que ele pode saber tanto sem ter estudado? Aqui é um ponto importante. Os fariseus dizendo, essa galera de gente que tem os ouvidos tapados, né? Cegos, porque estão acorrentados pelo sistema, defende o sistema até o fim e nega Jesus, nega a palavra, nega o crescimento.
e aprisiona, né? E não impede que outros cresçam, que outros recebam Jesus. Ou melhor, o evangelho, né? O verdadeiro evangelho. Então eles perguntavam entre si, como pode ele saber tanto, isto é, como é que ele pode falar de tanto assim de Deus, tantas coisas, né, abre aspas, profundas e maravilhosas, sem ter estudado? Como que, como que eles têm a certeza de que Jesus não estudava? Claro que Jesus estudava, só que Jesus estudava as Escrituras, as palavras do Senhor. O sistema religioso não estuda as palavras do Senhor. O sistema religioso tem um método, tem uma formatação, entende? É uma panela, vamos dizer assim, muito grande, é uma máfia enorme. É regra em cima de regra, preceito em cima de preceito. Isso aqui pode, aquilo outro não pode. Aquele ali pode, aquele outro não pode. E arrotam santidade. Não, não toque em mim que você está impuro. Não rela a mão no púlpito que foi ungido e foi consagrado por Deus. Não pode fazer isso em cima do púlpito. Assim como eles eram, abre aspas, né? Muito cuidadosos com a santidade, com as coisas, purificações, né, que tinha, na literalidade, eles achavam que a literalidade ou as coisas, como Paulo fala, a letra, né, eles seguiam demais à risca a letra. E nem sempre é a letra que vai te trazer o resultado, mas sim o significado ou a parte espiritual da letra. O que Deus quer dizer, na verdade, com aquela letra. Isso sim pode te salvar, te trazer livramento. Mas se você ficar apenas na letra, tem uma série de coisas que o sistema religioso hoje faz na letra. Celebração de culto de Santa Ceia nada mais é do que a celebração da Páscoa no Antigo Testamento. A Páscoa foi constituída literalmente, né? Vez por vez eles se reuniam, comiam a Páscoa, se alimentavam ali do suco, o pão, o suco da uva e tudo mais, né? Se reuniam ali. Era literal. Então Jesus veio e se tornou a nossa Páscoa, a nossa celebração. Mas as pessoas continuam fazendo isso, todo mês. Apenas a letra, não entendeu o significado da Páscoa, não entendeu o significado da festa, que foi praticada literalmente no passado. O dízimo é a mesma coisa. Era literal, é alguma coisa que eles faziam, mas aquilo era feito para profetizar algo maior no futuro. Não era para profetizar uma coisa semelhante, igual, entende? Separar 10%, a 10ª parte de algo e levar até o templo. Não é isso que Deus está querendo dizer. Entende? Então, às vezes a letra mata, sufoca, aprisiona, acorrenta as pessoas. Então, o significado espiritual das coisas vai além da nossa compreensão. Porque Deus está falando, literalmente, pelo profeta algo, né, que é uma verdade absoluta, né? A purificação estava sendo feita literalmente de forma errada. O profeta ia lá e acusava, denunciava, trazia correção e a solução, mas eles não aceitavam, porque também os profetas do Antigo Testamento não eram levantados pelo sistema, eles eram levantados pela Escritura de outra forma, e quando eles vinham contra o sistema não aceitava de jeito nenhum, assim como é hoje. Então Jesus veio, fez algumas coisas literais, sim, mas para mostrar o verdadeiro significado, chamando para si a responsabilidade e mostrando para ele, ó, eu sou o sábado, eu sou o dízimo, eu sou aquilo outro, eu sou a festa de vocês. Mas eles não entenderam. Como ele pode saber tanto sem ter estudado? Ele não foi lá com Anás, nem com Caifás, ele não sentou com Nicodemos, ele não sentou com os mestres. Como que ele sabe tanto? Em nome de quem você vem? Qual é a sua autoridade? Que autoridade você pode usar para ensinar, fazer esse ensinamento, falar essas coisas diante de nós? Porque a autoridade máxima naquele período era o sistema religioso. Assim como a gente vê hoje. Muitas pessoas só aceitam. Eu acabei de comprar um carro, eu quero que o pastor unja o meu carro. Um outro irmão em Cristo não pode ungir o carro dele. Ele tem que ir lá e o pastor tem que colocar a mão no carro dele. Eu vou começar um namoro e eu quero que o pastor abençoe meu namoro. Vou lá e enquanto o pastor não colocar a mão dele lá e fizer a oração, né, meu namoro não vai ser abençoado. Então eu não posso, né, dar seguimento porque eu não tenho a bênção de Deus. Eu vou me casar. Tem que ser lá na igreja.
que o pastor tem que estar presente, ele tem que fazer a oração, tem que dar a bênção, e tem que estar no papel certinho registrado, para Deus abençoar meu casamento. Aí você passa um tempo, você vai lá na casa da pessoa, é um brigueiro só, a mulher apanha, o cara é chifrudo, ou ela, sabe? Aquela bagunça total. Não, mas nós estamos casados, Deus abençoa o nosso casamento. Em contraste, pode existir, pode não, existe, eu conheço pessoas assim, que nunca entraram numa igreja. Vivem juntados às coisas, sabe? Amigados. Vivem juntos, mas nunca se casaram, nunca entraram numa igreja. Ambos são fiéis um ao outro. Deus é fiel. Deus aprovou aquele casamento ali. Então, Deus está muito mais preocupado com a nossa fidelidade, seja qual for a área, casamento, trabalho, escritura, muito mais preocupado com a nossa fidelidade, com as coisas formais que os homens impõem. Tem que ter um documento, não, o pastor tem que assinar, o pastor tem que orar, senão Deus não abençoa. Não, se você não estiver lá na igreja, você não é filho de Deus. Se você não estiver dentro de uma igreja, você não faz parte do corpo. É assim que eles ensinam lá. Assim como era na época dos saduceus. Há um tempinho atrás aí teve um membro da minha família de sangue que conhece um pouco das escrituras, né? Ele ainda frequenta em alguns momentos, né? Não direto, mas ele frequenta ainda esses lugares. Aí um dia ele perguntou para mim, mas onde que você... Ele assistiu uma live minha e do Luiz. Onde que vocês aprenderam aquilo lá? Como é que vocês conseguem pegar aquelas histórias, aquelas coisas que vocês falam? Onde é que vocês estudam? Porque ele percebeu, né, que dentro do rol do sistema não existe aquelas coisas, não é falado aqueles assuntos. Então, para ele falou, não, tem que ter algum lugar, né? Tem que ter uma escola, tem que ter um local onde eles aprendem isso para poder passar para a gente. Não tem como você, né, saber dessas coisas, né, e falar. Tem que ter alguém ensinando, não é possível. Então, as pessoas não compreendem isso, eles não conseguem entender. Se não passou por um processo de universidade, de alguma escola, alguma faculdade, sabe, acadêmica, terrena, literal, com documento comprovando. Aliás, tem lugar que você vai fazer algum tipo de trabalho, seja social ou missionário, em alguma região, você tem que apresentar um documento que você é membro de uma denominação. Você se formou em tal lugar, porque senão você não pode exercer aquele trabalho ali. Sistema, você entende? Então o sistema ele está em toda parte. Está dentro da religião e está fora da religião. Por isso que eu disse no início que o sistema ele evolui, assim como nós devemos evoluir no Evangelho, nas Escrituras. Teve outro momento na minha vida também que eu passei por esse... Estava debatendo com um amigo a respeito da Terra plana, inclusive. É amigo mesmo de infância. Então a gente teve, até aquele momento a gente teve liberdade, né? Depois a gente nunca mais discutiu, porque eu percebi que eu estava perdendo um amigo, né? Por causa do assunto. Falei, não, então deixa pra lá. Se eu continuar, eu sei que ele vai romper a amizade, né? Mas ele disse claramente uma vez pra mim, olha, eu não acredito que Deus pode revelar para um homem comum, simples, né? Sem faculdade, sem essas coisas, né? Como a Terra funciona, as dimensões, as coisas todas do mundo, do universo, enquanto eu tô vendo muitos doutores, né, que nem no caso Rodrigo Silva, sabe, ele citou alguns nomes lá, né, de pessoas que são formados, são inteligentíssimos na ciência da Terra, de que as palavras deles são doces, né, são agradáveis, eles conseguem trazer explicações extraordinárias, mas é tudo terreno, é sabedoria terrena, é sabedoria daqui da Terra. Mas então ele defendeu de unidente, né, tudo isso, e falou, como que Deus vai revelar para alguém que não tem nenhum tipo de estudo, no caso eu, né, com uma pessoa que está lá em cima, na mídia, entende? Com uma sabedoria, assim, fantástica, mas é terrena, não é sabedoria do alto. Porque a sabedoria do alto, ela despreza essa sabedoria terrena. Aliás, ela não anda junto, a sabedoria do alto não anda junto com a sabedoria da terra, é contra, ela se opõe uma à outra. Inclusive, Tiago vai falar disso, né? Buscar as coisas do alto. Porque as coisas daqui da terra é o que? É terreno, é humano e é diabólico. Tem cristão que ouve isso e acha normal. Não, aquela sabedoria ali é terrena, mas não, é do alto, não tem jeito. Ele acha que a sabedoria terrena, ela vem do alto, não vem. Não vem.
Ela vem de Satanás, ela vem do diabo, ela é terrena, ela é diabólica, ela é animal, é humana. Não tem acordo, querido. Então, as pessoas não conseguem, você fala as coisas para elas, elas não aceitam. Se elas não têm mais argumento, elas partem para a agressão, isto é, elas vão fazer, romper o laço ali, vai perder a amizade, entendeu? Até um determinado ponto vai de bonitinho, educado, paz de Cristo. Não, meu amado, minha amada, sabe, com palavras assim, como se estivesse parpando, você entendeu? A ferida para não bater no meio. Vai parpando, vai rodeando ali com palavras doces, né? Enquanto ela está, abre aspas, no domínio da situação. Ela acha que ela tem o domínio, ela acha que a sabedoria dela é mais alta, porque ela está num cargo acima de você, porque ela tem isso, tem aquilo outro, ela tem status, né? Então ela vai por fora no caminho da educação, da humildade. Mas basta você colocar um texto que dá de frente com tudo aquilo que ela vive e ela vê o castelo dela desmoronando, e ela vai partir para agressão. Não, isso aí não é ponto de salvação. Não, isso aí é coisa secundária. Então quer dizer que outras partes das escrituras não é ponto de salvação? Eu posso falar o que eu quiser, eu posso viver da forma que eu quiser, só vou viver a parte que toca na salvação, de fato e de verdade, outros pontos que envolvem outro ser humano, porque a Bíblia está falando de um povo salvo, mas ao mesmo tempo ela está falando da humanidade. Isto é, o plano de salvação para a humanidade. Então, em determinado momento, você pode estar olhando só para o seu umbigo, salvação só para você. Está esquecendo que o resto da sua família, as outras pessoas precisam de salvação. E Deus está falando dessas pessoas. É pessoa ímpia? É. Mas Deus está de olho. Ó, tá vendo? Eu estou revelando para você uma verdade. Porque é essa verdade que eu vou dar para você, se você agir corretamente, segundo a minha palavra, eu vou alcançar aquele ímpio ali, que está te perturbando. Mas não. A pessoa lê um texto, por exemplo, né? Os mansos vão herdar a terra e os ímpios serão todos exterminados. Então a pessoa já acha que está salva, é bam, bam, bam. Não, que caia fogo do céu, que queime tudo. Jesus venha logo, arrebata a igreja e seja todo mundo destruído. Morra todo mundo, inclusive a minha família. Toda a galera da minha família que não recebeu Cristo, né, vai ser queimada em nome de Jesus. Vão ser destruídos. Esse é o pensamento da pessoa. Ela não para pensar que Deus é amor, que é justiça, que é longanimidade, que Ele é misericordioso. Isso Paulo fala lá em Romanos 11. E vocês alcançaram misericórdia em vista da dureza, da impiedade de Israel, dos judeus. Mas agora vocês foram alcançados. Mais tarde, por causa da misericórdia de Deus, eles vão ser alcançados também. Porque Deus espera. Deus é longânimo. Deus é misericordioso. Ele vai alcançar os judeus. São inimigos do evangelho, mas amados por causa do patriarca, dos patriarcas. E aí? Você vê que Paulo, e olha que foi alguém que foi açoitado, hein? Foi perseguido severamente pelos judeus. Mesmo assim, ele escreve lá, eu amo eles. Gostaria, se eu pudesse, eu gostaria de estar separado do corpo de Cristo para estar perto deles, dos judeus, né? Meus patrícios, né? Meus irmãos, né? Da minha família, porque eu sou da tribo de Benjamim. Se fosse possível, eu queria estar fora do corpo de Cristo, para estar com eles. E oro. E olha que Deus já tinha falado, né? Que não era para orar mais por eles, porque eles endureceram o coração. Mas mesmo assim Paulo orou. Não que ele desobedeceu, mas por causa do amor de Deus, por causa da misericórdia de Deus no coração de alguém que é fiel às Escrituras, vai até a última instância, vai até o fim. Para ver se alcança pelo menos alguns deles. É diferente da galera de hoje. A galera de hoje quer falar em língua, quer sapatear, quer rodopiar, quer pular que nem macaco, que nem galinha choca no quintal. Sair que nem ganso no meio do quintal correndo em volta, com o pescoço torcido, virando em volta. Quer falar em língua, quer profetizar, quer fazer movimento, mas não ama o próximo. E pior, não ama a palavra, porque se amasse a palavra, iria defender a palavra e ia rejeitar o sistema. Mas não, quer defender o sistema e rejeita a palavra. E é isso que está escrito. Rejeita a palavra, rejeita o ensinamento. Pessoas como essas, né? Pessoas como essa, Paulo fala lá no livro de Atos, né? Quando ele queria, ele ficou sabendo que o governador Félix queria ouvir o evangelho, ou saber mais a respeito do assunto, né? Na verdade, do assunto da ressurreição, né?
que nada mais é que a vida eterna, que é o plano de salvação. Ou seja, ele queria ouvir o evangelho. E tinha um camarada lá, suposto, um judaizante lá, um cara que se opôs ao evangelho de Cristo e não queria que Paulo ensinasse, que falasse para o governador. E aí Paulo olhou para ele e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, até quando você vai distorcer o verdadeiro ensinamento de Cristo? Essa frase serve para essa galera aí. São filhos do diabo porque, se fosse filho de Deus, não praticariam essas coisas que eles fazem. Assim como Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 8, né? Se vocês fossem de fato filhos de Abraão, da família de Deus, vocês fariam as obras de Abraão, mas não fazem. Então vocês são filhos do diabo, vocês têm por pai o diabo. Então, filhos do diabo, até quando vocês vão distorcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Até quando vocês vão ficar nessa? Defender o sistema e menosprezar a palavra. E pior, né? Desprezar os pequeninos que Deus levanta, os pequeninos que Deus envia. Ele não sabe de nada, não estudou nem na escola, como que ele vai ensinar? Como que ele vai falar? Ele não estudou, assim como falaram com Jesus. E vira e mexe eu ouço isso. Vira e mexe eu ouço essas coisas. Você nunca estudou, como que você vai ensinar? Como que você vai falar? Como que ele sabe tanto sem ter estudado? Isso é uma mentira muito grande. Se tem uma coisa que Jesus fazia muito, era estudar as Escrituras. Mas ele não foi lá no templo, ele não foi lá no sistema religioso estudar. Porque já estava avisado pelos profetas que o sistema já estava caído. Aliás, voltando à introdução, né? Todos os profetas foram levantados em um contexto onde o sistema estava desgraçadamente horrível, né? Caído, como está hoje. Então Deus levanta o profeta para ficar um testemunho. E eles escreveram o testemunho, porque eles praticavam as obras deles, né? Se faziam de santos, né? De juízes, né? Eles achavam, não, Deus não vai destruir essa cidade, não, Deus não vai fazer isso, né? O mal não vai nos atingir, porque nós estamos praticando as coisas literais escritas por Moisés. Nós estamos obedecendo a Moisés. Você que está aí nos acusando está desobedecendo Moisés, que nem no caso os profetas, né? Os profetas eram confrontados porque eles eram acusados de não obedecer Moisés, né? Porque eles não iam no templo, eles não praticavam aqueles sacrifícios, né? Eles não tinham aqueles costumes, né? Aquela prática cerimonial que estava toda bagunçada, toda desorganizada. Não estava sendo feito como Deus mandou. E eles acusavam os profetas de não praticar aquilo. E os profetas, então, não faziam parte do povo de Deus para eles. Né? Entende? Você é um desviado, você é um desigrejado, eles falavam para os profetas. E a mesma coisa a gente ouve hoje. Quantas pessoas estão saindo desses lugares? Porque perceberam que ali não é lugar de crescimento, ali não é lugar para a pessoa ficar. Porque aquilo ali é uma cadeia, né? É uma prisão. E a pessoa não consegue crescer. Esses dias atrás eu tive uma conversa com um irmão em Cristo. E ele tinha acabado de sair. Ele estava testemunhando para mim: olha, irmão, eu saí lá de onde eu estava. Não deu mais, né? Não deu mais. Aí a gente começou a trocar uns áudios lá. E eu falei para ele: olha, irmão, se tivesse, na época que eu estava com eles, né? Se eu detectasse apenas 50% de erro, vamos dizer assim, se tivesse como medir, né? Olha, vocês estão 50% certo e 50% está errado. Se houvesse uma maneira de fazer uma medição e eu percebesse que estava mais ou menos, eu até ficaria lá com eles. Metade está certo, então outra metade vamos trabalhar para consertar ela, né? Vamos tentar. Mas não, querido. Isso há 2, 3 anos atrás, eu já, na minha mentalidade eu já julgava 95% do sistema está errado. E hoje aumentou, hoje eu falo que é 99%. Hoje eu falo sem medo de errar, 99% do sistema religioso que consiste em CNPJ, em local que tem o pastor, tem o líder, tem o pastor do pastor, o pastor do pastor e, sabe, sempre tem uma sede. Né? E aquele pastor que está ali naquele local cuidando ali, pastoreando ali, ele age, ele tem liberdade para agir ali, mas tem coisas que ele gostaria de fazer e ele não pode porque o pastor lá em cima não deixa. Não, isso aí não dá para fazer porque fere os princípios, né?
Isso aí já tem outra denominação que a gente não tem comunhão, inclusive, né? Engraçado, né? Que eles querem que você congregue com eles, né? Para fazer parte do corpo de Cristo, mas eles não congregam com outras denominações porque eles não concordam. Hipocrisia, né? Eu tenho que congregar, né? Porque senão eu sou desigrejado. Aí eles não congregam com outra denominação porque tem uma visão diferente. Porque a palavra também diz, né? Que duas pessoas não podem andar juntos se não tiver de acordo. E o meio pelo qual as pessoas vão andar de acordo é as escrituras. Não é a igreja, não é CNPJ. Não é isso, a prática daquilo outro. Que vai fazer de você alguém que está em pleno conhecimento da verdade. O próprio pleno conhecimento da verdade, pleno conhecimento de Cristo, vai fazer de você andar junto com alguém que você não conhece. Pode estar longe, pode estar perto. Se os dois estiverem em pleno conhecimento de Cristo e das Escrituras, eles vão andar junto. Não vai ter dúvida, sabe? Não vai ter, oh, e aquilo, o que você acha? Ou e aquilo outro, o que você acha? Porque as Escrituras já orientou ele a fazer daquela forma, a entender daquela forma. E aí o Espírito se une, entende? É o que está lá em livro de Atos, capítulo 3 ou 4. Da multidão dos que creram, coração e alma eram um. Não tinha diferença entre eles, não havia divergência entre eles. Porque atingiram uma plenitude da verdade. Ambos reconheceram a verdade. E aí não tem dúvida, não tem mais aquele tipo de, sabe, de conversa ou de atrito. Aí o corpo se torna poderoso. Porque eles entraram em acordo. Por falar na igreja de Atos, né? Que os apóstolos que foram escolhidos por Jesus, né? De fato e de verdade. Assim que eles morreram, passou um tempo, Deus deu o Apocalipse para João, João escreveu. Assim que todos os apóstolos morreram, né? Já não teve mais apóstolo na terra, né? Mas o testemunho dos apóstolos e a pregação e o trabalho dos apóstolos, né? Que nem quando Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses, capítulo, se não me falha a memória, capítulo 2, né? Quando ele vai falar, olha irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque vocês estão inteirados com precisão de que a vinda de nosso Senhor virá como ladrão de noite. Ponto. Essa frase só que eu quero. Ou seja, aquela igreja estava inteirada com precisão sobre a vinda de Cristo. Isto é, Paulo ensinava os profetas para aquela igreja. Porque é impossível você saber da vinda de Cristo sem ter o conhecimento dos profetas. Porque quem anunciou a segunda vinda de Cristo foi os profetas, né? Aliás, Deus está muito mais interessado em falar da segunda vinda de Cristo, porque a segunda vinda dele abrange como é que eu vou dizer aqui? Um desdobramento mundial, né? Não apenas local. A primeira vinda foi só no território de Jerusalém, Israel, né? Só ali. Só que o efeito da primeira vinda alcançou o mundo inteiro, claro. Só que o efeito da segunda vinda, meu querido, você não tem ideia do que pode acontecer. Então Deus está muito mais interessado em falar da segunda vinda de Cristo pelos profetas do que da primeira. Porque a segunda vinda vai alcançar, vai impactar mais, vai ter um resultado maior, entende? Vai ter um efeito maior. Então os profetas, todos eles falaram muito da segunda vinda. Então é impossível não falar, ou melhor, é impossível falar da segunda vinda de Cristo sem ter o conhecimento dos profetas. E a carta aos Hebreus, que eu falei no início, o versículo 1, não está contradizendo as Escrituras. Porque o escritor aos Hebreus tem pleno entendimento. Lendo a carta toda, é claro, todo o contexto que ele quer passar para a gente, você vê a profundidade dele nas Escrituras, do que ele está falando. A comparação que ele faz com o sumo sacerdote Arão, com o sumo sacerdote Jesus Cristo. A comparação que ele fala da casa de Israel, reino do norte, no capítulo 8, e a casa de Israel de hoje, né, também no capítulo 8, a comparação que ele faz. O sacrifício que eles faziam e o sacrifício que Cristo fez. Enfim, várias comparações ele faz e traz o resultado ali, explicando o efeito, né, o que mudou com relação à primeira vinda de Cristo. Isso não anula o dele falar que Deus falou antigamente para os nossos pais pelos profetas e hoje ele fala pelo Filho. Não, ele sempre falou pelo Filho, só que o Filho se manifestou ali, para dar o cumprimento daquelas coisas que eram misteriosas, que eram esquisitas, vamos dizer assim, né?
fica matando pomba, cordeiro, sabe, para tirar o pecado. Umas coisas, assim, parece que não se encaixa muito bem, né? De um Deus amoroso, pacífico, misericordioso. Né? Por que morrer tanta ovelha? Para limpar o pecado? Porque as ovelhas, né, o significado real, na verdade, das ovelhas estarem morrendo é o ser humano, né, o cristão genuíno, entendeu? Lá no capítulo 11 de Zacarias, Zacarias fala, né? Apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Você acha que Zacarias está falando para as pessoas ir para o campo e pastorear a ovelha, cuidar direitinho da ovelha, deixar ela comer, ser feliz, para ter uma morte tranquila, porque ela, né, todos os desejos delas foram supridos, então agora ela pode morrer em paz? Não é isso. É apacentar as ovelhas que vão ser alcançadas por Cristo e vão lutar de um em dente para defender o evangelho. E se for preciso morrer por causa daquilo, ela vai. Apacenta essa ovelha. Levanta a ovelha desse porte, que esteja preparada para morrer, se for necessário, pelo evangelho. Apacenta essas ovelhas. Paulo fala em Romanos 8, somos como ovelhas levadas para o matadouro. Ou seja, ele já entendeu a profundidade do sacrifício. Ele trouxe ali à tona. E o livro do Apocalipse não mostra um monte de gente morrendo? Lá no capítulo 12? Eles morreram. Venceram a besta, mas morreram. Porque não amaram sua própria vida. Em face da morte, morreram por causa do sangue de Cristo e por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra. Você entendeu? Por que morte de tantas ovelhas? Mas os judeus não, ele acha que a ovelha vai salvar ele. Ele tem que cuidar bem da ovelha, não ter manchas, ainda que é correto fazer isso, né? Apresentar um cordeiro, uma ovelha sem defeito, como sacrifício para Deus. Então a ovelha sem defeito é aquela que nasce sabendo que ela vai morrer por causa do evangelho. Ou seja, ela não ama a sua própria vida. Ovelha sem defeito. Você entendeu? Ser humano. Isso você pode aplicar para todas as outras coisas. O dízimo. Entrega 10% de cereais. O que é cereal? Trigo, vinho, azeite. O que é trigo na palavra? Ser humano. Jesus não fala lá, olha o campo de trigo, como é que tá? Não tá maduro, tá na hora da colheita, vamos colher. Você acha que Jesus está falando para os discípulos pegar a foice lá e colher aquela plantação de trigo? É claro que não. Ele está falando para as pessoas. Olha o mundo. O mundo está maduro, vamos começar a colher o mundo. O trigo. Dízimo, entende? É simples. Mas não, eu preciso ganhar dinheiro, ô louco. Como é que eu vou fazer esse trabalho gigantesco sem ganhar nenhuma ferpa? Não, eu tenho que ganhar dinheiro, tenho que montar uma arapuca, tenho que montar uma máfia, sabe? Um CNPJ, aí alguma coisa aí, eu preciso ganhar dinheiro. Esse povo, aí eu vou alcançar eles, eu vou falar de Jesus para eles, mas eles têm que dar dinheiro para mim, eu não vou trabalhar de graça não. Porque tá escrito, Paulo falou, sejam constantes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53 a seguir. Sejam constantes na obra do Senhor, porque o trabalho de vocês não é vão. Ou seja, vai ter salário, e eu quero receber. Eu vou trabalhar na seara, mas eu quero receber, eu quero dinheiro, 10%. Distorce, entende? Distorção. Distorção na cara dura. Mas só consegue enxergar isso quem tiver pro lado de fora. Se estiver lá dentro, vai aceitar. Vai abaixar a cabeça e vai obedecer o pastor caído lá. É tudo pastor caído que faz isso. Porque o pastor que tiver de pé, ele não vai fazer isso. Ele vai defender. Ele vai preparar o rebanho para sofrer. Lá no livro de Atos está escrito lá também, né? Que Barnabé, quando ele soube de uma região que tinha sido alcançada, foi lá, animou eles e explicando para eles, olha, gente, a salvação é verdade. Jesus morreu, ele ressuscitou, é verdade. Nós também podemos ressuscitar um dia e ter vida eterna. Mas para atingir essa bênção, tem que passar por muito sofrimento. É sofrimento, é espinho. Não é um mar de rosa. Não é bênção, não. Tem que sofrer primeiro, para depois vir o galardão e a recompensa. Tá lá o testemunho. Não, mundo gospel é só glória. Eu vou fazer um showzinho ali, eu quero 50 mil. Eu vou pregar lá na cidadinha tal lá. Se tiver pouca gente, eu não quero nem saber. Eu quero meus 5 mil, 10 mil aqui. Meu Pix, não quero nem saber. Se tiver uma multidão, aumenta a oferta, tem que ser maior. O sacrifício é maior, eu vou ter que aumentar meu... né? Vou me sacrificar mais, eu vou ficar mais tempo, porque é mais gente para ouvir. Eu tenho que lucrar mais. Você entendeu? É esse sistema. Sempre visando o dinheiro, o lucro. E nunca a palavra, nunca o evangelho, nunca a salvação do ser humano. Qualquer coisa que eles comer tá bom, o importante é dar alguma coisa para eles comer. Esquenta a comida ali no micro-ondas, sapeca ali na fogueira, sei lá. Ou dá cru mesmo, de qualquer jeito, ou empurra para a garganta abaixo, né?
Você tem que congregar. Se não congregar na igreja, tem que dar o dízimo, senão você está roubando. Empurrar a garganta abaixo. Engole e fica quieto que é melhor. Dói menos. É maravilhoso, é bom, é bênção, Paulo falando, que haja heresia no meio de vocês, para que os sinceros de coração se manifestem. Então, os sinceros, aqueles que vão receber a palavra da verdade, a palavra da restauração, vão ser sinceros, eles vão receber, vão abraçar a fé e vão se manifestar, vão se opor, entendeu? E eles sabem, a partir do momento que ele se manifestar ali, ele não é bem-vindo, ele já é expulso. Isso é se não for morto, né? Se continuar teimando ali, vai morrer ali, com certeza. Eles vão calar as vozes, entendeu? Até eu tava conversando com o Luiz esses dias, ele tava falando pra mim, né, que o diabo vai fazer de tudo para calar os profetas de Deus e dar munição, sabe? Equipar os profetas de Baal para eles falarem. Usar as redes sociais, tudo que eles tiverem, para metralhar o mundo com doutrina, com ensinamento enganoso, para que os profetas de Deus não tenham oportunidade, para que os profetas de Deus não falem a respeito dessas coisas. E de fato é isso mesmo, né? Inclusive, se eles ouvem uma palavra como essa, eles não têm paciência para ouvir, primeiro porque é uma palavra totalmente diferente que eles nunca ouviram. Eles vão achar isso como heresia. Eles vão pisar e vão desprezar a minha pessoa, vão pisar e desprezar as palavras que estão saindo aqui. Com certeza, eu não tenho dúvida disso. Mas está profetizado. O Luiz gravou esses dias agora a respeito da restauração. E eu gostei da explicação que ele deu, dentro desse assunto que eu estou falando aqui, que os apóstolos morreram, aí o testemunho que os apóstolos deram, levantou um grupo de cristãos para estudar mais a fundo a palavra. E ao estudar mais a fundo a palavra, aconteceu lá o episódio com João, né? João foi para a ilha de Patmos, morreu, né? E recebeu lá o livro do Apocalipse e me enviou para as igrejas, né? E essas igrejas que receberam esses livros, inclusive o ensinamento do Apocalipse, né? Tiveram uma vantagem a mais do que os cristãos que viveram na época de Paulo. Mas eu acredito que Paulo ensinou também essas coisas, porque tudo que está no Apocalipse está escrito nos profetas, né? Então, uma pessoa que se dedicou a estudar os profetas, sem ter o livro do Apocalipse, ela vai conseguir explicar as mesmas coisas, né? Não com tanta clareza, mas ela consegue entender. A prova disso é Apolo, o profeta que chega lá na época de Paulo. E aí, Priscila e Áquila ensina para ele a morte e ressurreição de Cristo, né? E o efeito da morte e ressurreição de Cristo. Mas ele conseguia falar de Jesus com precisão. E o texto lá diz que ele era poderoso nas Escrituras. Então, ser poderoso nas Escrituras, né? É entender a mensagem dos profetas, não só ela, né? E contextualizar para a nossa época. No caso, aí ele recebeu mais porção ainda, né? Porque Priscila e Áquila equiparam ele melhor ainda. De maneira que não demorou muito, ele começou a disputar a posição com Paulo. Tanto é que Paulo escreve: um de vocês diz que é de Apolo, o outro que é de Paulo. Acaso Cristo está dividido? Percebe? Então, ele era poderoso nas Escrituras, porque ele conhecia o que era falado do Messias antes dele vir. Poderoso. Guarda isso. Então, a galera que viveu a época das 7 igrejas, que receberam o evangelho que João escreveu, já tendo em mente essas coisas que eu falei tudo aqui, eles começaram a escrever livros, né? Começaram a escrever livros e documentaram o que eles entenderam a respeito de Jerusalém ser restaurada, 1000 anos de paz aqui na terra, Jesus reinando, fazendo mesmo a coisa acontecer nessa terra, que é os 1000 anos, né? Que fala do milênio, inclusive literal, né? Ou seja, então eles receberam uma porção a mais, eles entenderam um pouco mais. O livro do Apocalipse acrescentou e muito para eles. Vocês entendem? Então, conforme as épocas vão avançando, a palavra de Deus vai sendo revelada, Deus vem trazendo à tona a verdade, que foi já descrita pelos profetas, né? Entende? Para cada época tem uma porção para ser acrescentada. E a galera que estiver vivendo no tempo do fim vai viver tudo isso. Vai entender e vai viver tudo isso e vai expor. Que nem no caso, os profetas falaram muito que haveria corre-corre dentro dos templos, que haveria gritaria, que haveria falso profeta, que haveria ensinamento errado, mas que haveria pessoas que iam se dedicar a Deus, ia buscar a Deus e ia encontrar.
e ia expor a hipocrisia da galera que estava andando para o caminho torto. Está escrito nos profetas. Ou seja, então quando a gente olha para os profetas com atenção, com um coração fiel mesmo com as escrituras, e olha esse mundão religioso, e faz a comparação, a gente entende o que eles estão falando, o que os apóstolos falaram, o que Jesus falou e tudo mais. Opa, nossa, é um abrir de olhos fantástico. Você falou, opa, nem quero dormir mais, acordei, nem quero dormir mais, pelo amor de Deus. Não vou dormir mais não. E você começa a despertar para um universo de informação que se abre diante de você, e você vê o quanto as pessoas estão aprisionadas lá. Você põe lá um camundongo, um porquinho da Índia dentro de uma gaiola quadrada, sabe? Um tamanho até 20 vezes maior do que o tamanho dele. Põe água, põe a ração, põe uns brinquedinhos lá para ele brincar, e o bichinho começa a correr lá dentro, sabe? Você olha assim, poxa vida, quanta atividade, o bichinho tá feliz, né? Dá mortal, dá piroleta, corre, tal. Mas ele tá ali. Mas agora, se você levar ele para um campo aberto, onde tem essas atividades, mas um lugar onde não tem fim, vamos dizer assim, pode explorar onde você quiser, que não tem fim, o mundão é seu. Pô, ele vai correr e vai, sabe, se perder de vista, né? É a mesma coisa. Você está congregando, você está no sistema religioso, você está ali igual o camundongo. Tem tudo ali que você precisa à sua volta. Você olha assim, ou é bênção. A irmã está aqui do lado, o irmão está aqui, o ancião está aqui, o pastor está lá na frente, bênção, opa, glória a Deus. Mas quando você entende a verdade acerca da palavra de Deus, o universo se abre diante de você. Você sai das quatro paredes imaginárias, né? E você vê um mundão, um universo de informações vindo e Deus se revelando para você. E você não dorme mais. Você fala, peraí, não, tá errado. E quando você vê alguém passando perto de você, com a Bíblia debaixo do braço, se arrumando para ir para a igreja, você fala, oh, puxa vida, já vai para a puca, já vai para a armadilha. E você não pode falar, porque se você falar, o que acontece? Ah, eu sei para a igreja, seu desviado. Vai congregar, ó, desviado. Entendeu? Você nem tem comer no corpo de Cristo, rapaz. Sai de perto de mim, você está impuro. Eu sou ungido, não rela em mim que eu estou cheio do poder da unção. Então é diferente, muito diferente. Então, queridos, finalizando aqui agora assim o assunto, né? Eu vou gravar mais vídeos desse porte, né? Nesse modelo. E eu sei que é para poucas pessoas, né? Não é muitas pessoas que vão ouvir, que vão se identificar. Porque é assim que Deus trabalha. Ele não trabalha com números, né? Com multidão. A multidão é o sistema. Sempre é assim. Olha para a Bíblia para você ver. Você não vai ver o maior número estando com Deus. É sempre a minoria. Sempre. Então, queridos, fazendo um resumão aqui. Então você vê que o escritor aos Hebreus não está em contradição com as demais escrituras. Ele está favorecendo. Ele só está dizendo ou dando um detalhe de como foi importante a manifestação do Filho nessas coisas. Mas o Filho sempre esteve presente, o Filho sempre falou. Mas foi necessário uma exposição literal de uma forma tão maravilhosa que Deus fez, né, de Jesus ali, desde o nascimento até a sua morte, para não ficar dúvida de que ele é o Messias e de que tudo que estava profetizado começar a desenrolar ali um processo de cumprimento de profecias, né? E para explicar isso, então, ele precisou falar que Deus antigamente falou pelos profetas. Mas não quer dizer que a partir de agora ele vai parar de falar pelos profetas. Muito pelo contrário. Ele vai, na verdade, as informações mais importantes estão nos profetas. É que nós, seres humanos, não estamos com estrutura ou preparados para entender o Evangelho na sua plenitude. Porque Deus é muito profundo. Como que você vai... Até Paulo chegou a falar. Quem foi que sondou as profundezas? Quem é que pode examinar, buscar, sabe? Dar uma de curioso e saber das profundezas de Deus, senão o Espírito. Então, quem organizou tudo isso foi o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus estava nos profetas. Ele sabia o que ia acontecer 2000 anos na frente. Ele sabia o que ia acontecer há 3000 anos lá na frente. Então, ele foi escrevendo ali, entende? Então, o tempo passa, o Filho vem, se manifesta, começa a dar o cumprimento de todas as coisas. E por conta de Israel, né, o estrondo é tão grande da negação de Israel, em contraste com os milagres e prodígios que Deus fazia, que a pessoa vai falar assim, como que esse povo viu tanta proeza e não creu?
viu tantos milagres e não creu, e abandonou Deus. Não, eu sou diferente, eu sou gentil. Então, esse dogma, infelizmente, que existe no sistema religioso, a igreja evangélica, a igreja remida, né, no sangue do Cordeiro, é diferente. Não, ela está com o Cordeiro, ela não vai abandonar o Cordeiro, ela crê no Cordeiro. Isto é, ela crê nos milagres que o Senhor Deus fez, a manifestação do Senhor Deus. Ela não vai abandonar o Senhor Deus. E o diabo, sabendo de tudo isso, ele vai e articula. Produz um mundo imaginário, um mundo fantasiado, né, de ilusão, de emoção, para o cristão se envolver nesse sistema religioso e achar que ele está abafando, e achar que ele está diferente de Israel. Quando, na verdade, a Bíblia, lá dos profetas, né, ou melhor, a profecia dos profetas do Antigo Testamento, está dizendo que o público, os filhos de Israel, que na verdade é os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos, vai passando de geração em geração em geração, vai chegar na nossa época, vão estar praticando as mesmas coisas, de forma que as palavras dos profetas vão vir à tona de novo, entende? Tamanho vai ser o mesmo pecado que Israel praticou em 12 tribos literais, o mundo inteiro vai praticar da mesma forma, com a mesma proporção. De forma que os profetas são testemunhas de Deus. Há 3, 4 mil anos atrás, escreveram para a gente chegar hoje e dizer, olha aqui o que vocês estão fazendo. Está escrito já desde 4 mil anos atrás, porque é o Espírito de Deus que falou, porque ele consegue prever o futuro. E vocês estão fazendo exatamente como ele falou. Não é como o sistema religioso que olha para a profecia e fala, não, isso que Deus falou para Israel, não falou para mim. Esse pecado aqui é Israel que praticou, não é eu. Israel que fez isso. E vai descartando, vai jogando para Israel, e eu vou ficando limpo. Como os apóstolos não, vamos dizer assim, e Deus fez isso de propósito mesmo, né? Os apóstolos não destacaram tanto, vamos dizer assim, as informações dos profetas, isto é, não jogou na nossa cara a responsabilidade de... Aliás, eles escreveram isso. Se você ler atentamente, você vai perceber isso. Que eles escreveram, lá em Atos mesmo, Paulo fala, no testemunho dele, falando para os judeus, né? Olha, toma cuidado, hein, o que vocês estão fazendo aí, para que não aconteça o que os profetas falaram. Ou seja, os profetas falaram que Israel ia fazer alguma coisa e que ia ter consequência. E que Israel, né, aí é uma coisa importante, não é só 12 tribos, não é só os filhos de Jacó que Deus está falando. Porque os filhos de Jacó seriam, está escrito lá no Deuteronômio capítulo 4. O vosso Deus, né, há de espalhar vocês no meio de muitos povos. E depois, nos últimos dias, vai ajuntar vocês de novo. Ainda que pode ser literal isso, mas tem a parte espiritual junto, entende? As 10 tribos do Reino do Norte foi espalhada entre as nações para cativeiro, se misturou com outras nações, de maneira que a linhagem de sangue você não consegue mais achar hoje. Talvez por causa do avanço da ciência hoje até é possível, mas Deus não profetizou isso desta forma. Desta forma, não. Deus tem os seus meios, ele não vai usar essa ciência para comprovar quem é filho e quem não é, quem é da tribo e quem não é. Deus tem os seus meios, é pela palavra dele. Então, primeiramente, espiritualmente, seria os filhos de José, que é Efraim, a tribo de Efraim, que se tornou um reino, e esse reino foi espalhado no meio das nações, foi destruído, né? Não existe mais, mas que há promessas de restauração desse reino, que são os filhos de José. Zacarias capítulo 10, vai lá. Quando Zacarias está falando da edificação que Esdras, Neemias, Ageu está profetizando, que é o corpo de Cristo e a igreja, né? A igreja de Cristo, é uma obra que seria feita nos nossos dias. Zacarias está profetizando e dizendo, os filhos de José devem ajudar essa edificação. Ou seja, Zacarias não está falando das 10 tribos que estavam no meio das nações, que eles tinham que sair de lá para vir ajudar Esdras e Neemias. Não, ele está falando que quando Cristo viesse e começasse a fazer essa edificação, esse trabalho missionário, é que os filhos de José devem ajudar Efraim, ou seja, o reino do norte. Então os gentios devem comparar com essa obra. Mas também, né, vai além, que nem eu falei. A palavra dos profetas vem a todo instante. Porque na verdade não é só o profeta próprio, né? É o Espírito de Cristo. Então vai chegar uma época lá no milênio, que vai ter um templo, né? O templo de Ezequiel. Vai ser erguido esse templo. Vai ter sacrifícios. E por meio destes sacrifícios e de algumas cerimônias que vão acontecer lá, vai ser possível atingir os filhos de José, os filhos de Jacó, sabe? As tribos de novo, mais uma vez. Mas por meio da palavra de Deus e da obra dele, não por meio da ciência, como é feito hoje. O judaísmo trabalha desse jeito. O judaísmo, o pré-tribulacionismo,
Eles acreditam muito na ciência, ou seja, na sabedoria terrena. Mas a sabedoria terrena não é possível. Ainda, aliás, é possível fazer isso, mas vai ficar uma coisa fora de época de cumprimento de profecia. Deus tem um tempo determinado para cada profecia se cumprir. Primeiro um e depois o outro, entende? Primeiro o literal e depois o espiritual. Uma é a glória do terreno e outra é a glória do celestial. Mas ambos vão existir, ambos existem, entende? Então, o judaísmo anula o espiritual e abraça o literal. O preto-trabacionismo abraça o espiritual e joga fora o literal. Você entendeu? Não é assim. Sem falar das outras denominações, né? Então, queridos, esse plano, essa profecia, né, que os profetas falaram, tem um tempo determinado para cada uma delas. Então, todas as gerações vão experimentar isso. Olha o poder dos profetas, né? Olha que coisa linda. Falaram coisas, né, que já aconteceu na época deles, aconteceu na época de Cristo, aconteceu depois, está acontecendo hoje, vai acontecer na grande tribulação, e depois da vinda de Cristo vai ter coisas acontecendo ainda no milênio de coisas que eles falaram. E mais, e tem coisas que eles falaram que vai ser possível só na eternidade, a concretização. A profundidade da mensagem. Olha a profundidade da mensagem dos profetas, né? Falar uma coisa literal, ter o cumprimento ali literal, aquilo vai crescendo, vai se desdobrando, vem Cristo, se manifesta, cumpre uma parte, Cristo começa a dar o cumprimento e o significado dela, mas não desenrola tudo porque é grande. Nossa, o assunto é tão grande que depende de milênios, né, para dar o cumprimento. Vem a grande tribulação, se cumpre, Jesus vem e volta, se cumpre uma parte, milênio, passa o milênio e vem a outra parte para se cumprir. Para daí então, né, ainda não chega ao fim, porque Deus fala, né, vai passar o céu e vai passar a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Dentro da eternidade a gente vai estar ali, ó, folheando ali a mensagem dos profetas. Esse profeta Isaías, hein? Esse profeta Amós aqui, lá na eternidade. Aí vem um homem, ali, uma gota de água, né? Diante de um oceano, querendo bloquear uma mensagem, querendo barrar uma informação do Senhor Deus. É o Espírito do Senhor que está falando ali. Não, isso aqui é lá para Israel, não é para mim não. Não, Deus falou pelos profetas lá no Antigo Testamento, agora ele fala pelo Filho. Vamos olhar o Evangelho aqui, vamos literalizar algumas coisas que ele falou aqui na prática e vamos continuar fazendo porque é mandamento e tem que obedecer. Pisa em cima, chuta que é macumba os profetas. Taca fogo lá naquele resto de coisa lá. Aquele livro lá de Cantares, aquele livro de pornografia lá, nem olhe para ele, hein? Senão você vai ficar com vontade e vai pecar contra o Senhor Deus. Ah, aquele livro de Provérbios lá de Salomão? Não, aquilo lá é poesia, rapaz. Larga o livro de Jó é poesia. Xiii, rapaz, não fica preso nisso aí não, é poesia. Não, o livro de Esther, o livro de Macabeus, não, aquilo é história. Esquece, isso é história, não tem nada a ver. Sabedoria terrena versus sabedoria do alto. Então a sabedoria do alto vai além, queridos. Vai além do que a gente possa imaginar. Na verdade não tem fim. Por isso que o profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor Deus. Porque a sua vinda é certa, o seu retorno mais ainda. E a continuação de tudo isso nem se fala. Amém, queridos? Então que Deus abençoe vocês, um forte abraço. Se Deus permitir, a gente continua gravando com mais frequência. Eu tenho tido muita dificuldade para gravar, mas em nome de Jesus eu quero apertar o passo aqui, dar uma sacudida aqui no bambuzeiro e botar para estralar aí, em nome de Jesus. Deus abençoe.